Polêmica absurda. Semana da seleção brasileira pega fogo em coletivas de jogadores. Casemiro debate com jornalistas após perguntas sobre Ancelotti. É uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. Nós temos um treinador hoje, que é o Diniz. E imprensa fica revoltada com o posicionamento de Diniz sobre Antony. Para mim foi bastante decepcionante. Não deveria ter feito isso, não poderia ter feito isso no papel que ele está colocado. Veja o vídeo até o final e saiba de tudo que está rolando nos bastidores da seleção. A seleção brasileira está se preparando para enfrentar a Bolívia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Durante uma coletiva de imprensa, Casemiro foi perguntado sobre o futuro técnico da seleção Ancelotti. Ele não gostou de nada da pergunta e fez declaração fortíssima. Olha só o que ele falou. Quando o Diniz foi apresentado na seleção, naquela tarde, ele foi bombardeado com muitas perguntas sobre o Ancelotti. Se ele já tinha falado com o Ancelotti, se o jogo dele era parecido com o do Ancelotti, porque a gente sabe, tudo que se criou em torno da expectativa que as pessoas têm para quem vai ser o novo técnico da seleção. E ontem o Danilo falou um pouco sobre isso, que ele não considerava o Diniz um interino e que o Diniz é o técnico do momento. Eu queria que você falasse um pouco de vocês como líderes, como jogadores que já são a base desse grupo há muito tempo, como que vocês podem ajudar nesse recorte para separar as coisas, já que as comparações serão inevitáveis ainda mais depois dos resultados, das apresentações, como ajudar o Diniz nesse processo também? Bom, indo um pouco atrás, até mesmo a gente sabia que era um interino, mas o Ramon, quando me ligou, eu falei para ele que eu ia tratar ele como se fosse o treinador da Copa do Mundo. E foi essas minhas palavras para ele. Então, o respeito pelo Ramon já era como o treinador. E também, acho que o meu pensamento com o Diniz é o mesmo. É o treinador que está à frente hoje e é o treinador que eu acho que está fazendo o trabalho a dia de hoje. Falar de Ancelotti, sabemos, como notícias que vocês sabem, as mesmas notícias que vocês sabem, a gente sabe que é um grande treinador, é um treinador vitorioso, porém tem um contrato com o Real Madrid. E é uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. A gente sabe que é um excelente treinador, porém, nós temos um treinador hoje, que é o Diniz, e respeitamos ele como se fosse o nosso treinador para a Copa do Mundo. E o assunto do Antony ainda está gerando muita polêmica por aí, após o técnico Fernando Diniz não fazer nenhuma declaração oficial sobre a desconvocação do jogador após vazamentos e denúncia de agressão da ex-namorada. A imprensa ficou revoltada e rasgou o verbo contra o treinador. Agora, Tirone, da CBF, honestamente, eu como mulher não esperava nada muito diferente. Agora, do Diniz, me pegou um pouco, porque ele sempre se colocou como um cara diferenciado, preocupado com essas questões, formado em psicologia, e tratar um caso de violência contra a mulher como uma coisa menor do que um caso de apostas ilegais, me deu uma decepcionada. Queria saber sua opinião sobre isso. Eu tô bastante com você. Acho que foi a primeira escorregada do Diniz no comando da seleção brasileira. Eu também esperava mais. Eu acho que a partir do momento em que há a desconvocação do Paquetá por uma outra questão, a régua e o sarrafo tem que ser um. Se um cara, por causa das apostas, não tá convocado, alguém que tem uma acusação e um processo, 2 processos em andamento com relação à violência contra a mulher, não poderia ter sido convocado, simplesmente assim. E o Diniz, ele foi muito mal, foi mais ou menos como fizeram no caso do Daniel Alves, que todo mundo... Primeiro ele era como é que era? Transcendia o futebol. Depois que aconteceu o que aconteceu. Exato. Transcende o futebol. Depois que aconteceu o que aconteceu, todo mundo simplesmente se calou. Então acho que não tá mais aqui quem falou. E acho que o posicionamento do Diniz, e ele se posiciona bastante em vários aspectos da vida, assim, para mim foi bastante decepcionante. Não deveria ter feito isso, não poderia ter feito isso no papel que ele está colocado. Por mais que a CBF seja uma entidade absolutamente retrógrada, como eu acabei de falar, uma entidade que claramente não está conectada com as coisas que estão acontecendo na sociedade e no mundo, não tá, Então, mas da parte dele me decepcionou demais. Eu esperava
outra postura do Diniz, acho que foi a primeira grande escorregada dele no comando da seleção, e vamos combinar, aconteça o que acontecer daqui até o jogo e depois do jogo, ele vai ser perguntado sobre isso de novo. Na coletiva pré-jogo, na coletiva pós-jogo, o Brasil pode ganhar de 25-0 da Bolívia. Vai ser perguntado sobre essa questão. Vamos ver se ele se coloca de uma outra maneira a partir de agora. Ele ainda, e só para finalizar rapidinho, ele ainda caiu no colo dele, o Edinaldo lá, presidente da CBF, falou assim, não, o técnico tem que fazer um pente fino aí sobre os convocados. Ok, o Diniz, o treinador, tem que saber, tem que ter noção, mais ou menos, do que as coisas, bastante do que as coisas estão acontecendo. Mas só ele tem um departamento jurídico da CBF lá que deve trabalhar pra caramba, porque tem muito processo contra a CBF, com relação à CBF. Esses caras não podem fazer um pente fino e olhar o que jogador tem, que problemas que jogadores têm. Acho também, nas costas só do Diniz fazer o pente fino da comissão técnica é um pouco demais para mim. Lucas, tem um assunto que os colegas ainda não debateram com você. O mundo hoje ele é muito corporativista, né? Obviamente que tem que ser dessa forma, principalmente quando se trata de companheiros. Eu queria citar um caso do Antony, né? Um jogador que já havia sido citado, mas acabou sendo convocado. Até que ponto, isso eu tenho certeza pelo trabalho que a CBF faz, não vai abalar a cabeça de vocês. Mas a solidariedade de vocês para com o Antony, neste momento difícil dele. Bom, acredito que a situação do Antony não cabe muito, é uma situação pessoal dele, não cabe muito a gente falar assim, a gente sabe que está tendo investigações sobre isso e é aguardar. PR, Duda Gonçalves aí. Galera, os bastidores da seleção estão ficando tensos. O que você acha de tudo isso? Concorda com a revolta da imprensa com o Diniz? Os jogadores não podem falar sobre o Ancelotti durante o tempo que o Diniz estiver no comando da seleção? Deixe a sua opinião e não esqueça de dar o like e se inscrever para não perder nada das tretas e bastidores do futebol brasileiro. Valeu e até a próxima!